O senador suspenso do PT, Delcídio do Amaral, acusou em depoimento de pré-delação à força-tarefa da Lava Jato o envolvimento da presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula no escândalo. Trechos do depoimento foram publicados pela revista Isto É. A reportagem é de Vladimir Neto, de Brasília. A informação foi publicada pela revista Isto É, que em reportagem de capa afirma que Delcídio do Amaral, senador suspenso do PT, fez um acordo de delação premiada e prestou uma série de depoimentos ao Ministério Público Federal. A TV Globo confirmou que Delcídio e o Ministério Público Federal assinaram um acordo de delação premiada. O jornal o Globo também publicou a notícia de que Delcídio tinha assinado o acordo no dia em que foi solto, há quase 2 semanas, sem, no entanto, revelar o conteúdo dos depoimentos. O acordo ainda não foi homologado pelo ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal. A razão é que, segundo a revista, Delcídio pediu uma cláusula de confidencialidade de 6 meses e Teori não concordou com isso. A Procuradoria-Geral da República não confirma oficialmente a delação premiada. O advogado de Delcídio, Antônio Figueiredo Basto, e assessores do senador também negam um acordo, apesar dos trechos de documentos do Ministério Público Federal publicados pela Isto É. Segundo a revista, os depoimentos somam 400 páginas e neles, Delcídio do Amaral acusa a presidente Dilma Rousseff de interferir nas investigações da Lava Jato, nomeando para o Superior Tribunal de Justiça um ministro que se comprometeu a votar pela soltura de empreiteiros já denunciados pela Lava Jato. De acordo com a revista, Delcídio disse que é inegável e indiscutível a movimentação sistemática do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e da própria presidente Dilma Rousseff, no sentido de promover a soltura de réus presos na operação. A solução, segundo Delcídio, passava pela nomeação do desembargador Marcelo Navarro para o STJ. Tal nomeação seria relevante para o governo, pois o nomeado cuidaria dos recursos e habeas corpus da Lava Jato no STJ. Segundo a revista, os dois conversavam enquanto caminhavam pelos jardins do Alvorada, quando Dilma solicitou a Delcídio que conversasse com Marcelo Navarro para que ele confirmasse o compromisso de soltura de Marcelo Odebrecht, da construtora Odebrecht, e Otávio Marques de Azevedo, da Andrade Gutierrez. Conforme acertado com a presidente, Delcídio se encontrou com o Navarro no próprio Palácio do Planalto, o que, segundo o senador, pode ser atestado pelas câmeras de segurança. Na reunião, de acordo com Delcídio, Navarro ratificou seu compromisso. Em julgamento de habeas corpus no STJ, Navarro votou pela soltura dos 2 executivos, mas foi voto vencido. Por 4-1, as prisões foram mantidas. Ainda de acordo com a reportagem, o senador Delcídio conta que, como presidente do Conselho de Administração da Petrobras, Dilma Rousseff sabia que por trás da compra da refinaria de Passadina havia um esquema de superfaturamento para desviar recursos da estatal. A revista também diz que Delcídio afirmou que Lula tinha conhecimento do propinoduto instalado na Petrobras e agiu direta e pessoalmente para barrar as investigações. Na delação, segundo a revista, Delcídio disse que o mandante dos pagamentos à família de Cerveró foi o ex-presidente Lula. Segundo Delcídio, Lula também pediu expressamente para que ele ajudasse o amigo e pecuarista José Carlos Bunlai, porque ele estaria implicado nas delações de Fernando Baiano e Nestor Cerveró. Segundo Delcídio, ao contrário do que afirma o ex-presidente, Bunlai goza de total intimidade com ele, representando, de certa maneira, o papel de conselheiro da família. Segundo o depoimento, Bunlai foi o principal responsável pela implantação do Instituto Lula, disponibilizando todo o aparato logístico e financeiro. A revista também diz que o publicitário Marcos Valério, condenado no processo do Mensalão, exigiu 220 milhões de reais para se calar sobre o esquema. Delcídio afirma que ele e Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, tentaram negociar o pagamento, mas que foi o ex-ministro Antônio Palocci quem assumiu a tarefa. E ainda há mais denúncias. De acordo com a reportagem, Delcídio afirmou aos procuradores da Lava Jato que, como líder do governo, foi pressionado por Lula para que Mauro Marcondes e Cristina Maltoni não fossem depor na CPI que apura a venda de medidas provisórias. Ele revelou que o ex-presidente temia que o casal pudesse implicar seus filhos no escândalo. Delcídio, que foi presidente da CPI dos Correios em 2005, afirmou também que a votação do relatório da CPI, que poupou o ex-presidente Lula, foi duvidosa. Lula se salvou de um impeachment com a inclusão de seu nome e do filho, Fábio Lula da Silva, na madrugada do dia 5 de abril de 2006. Hoje, a presidente Dilma Rousseff participou da cerimônia de posse dos novos ministros da Justiça, advogado-geral da União e controlador-geral da União. Por isso, a gente vai agora até Brasília conversar com a Délis Ortiz, que vai trazer outras informações para a gente. Délis, olá, muito boa tarde para você. Eu gostaria de saber como é que foi a repercussão dessa notícia aí em Brasília.
Boa tarde, Evaristo. A divulgação da revista causou, sim, muita preocupação. Veio exatamente na manhã de posses. A troca de cadeiras no Ministério da Justiça, com a entrada de Wellington Silva e a saída de José Eduardo Cardoso, que assumiu a Advocacia Geral da União. No discurso da posse, Dilma não citou a delação. Disse que a conduta da Polícia Federal em seu governo não vai mudar e que a troca de ministros não altera o papel republicano do Ministério da Justiça, da Advocacia Geral da União e da Controladoria Geral da União e que vai continuar combatendo a corrupção. Ainda sem citar a revista, a delação, a presidente disse que criticou vazamentos seletivos de informações e condenações precipitadas. Nós continuaremos defendendo que o princípio da presunção de inocência vale para todos, por ser um instrumento fundamental de nossa democracia. Continuaremos defendendo que a presunção de inocência não pode ser substituída pelo pressuposto da culpa, nem tampouco dar lugar à execração pública, sem acusação formal, e à condenação sem processo, por meio de vazamentos ilegais e seletivos. Na saída, o ex-ministro da Justiça e agora advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, criticou, que também é citado na delação do senador Delcídio, por suposta manobra para tentar a soltura de réus da Lava Jato. Cardoso questionou a credibilidade de Delcídio e falou em retaliações. Nós recebíamos muitos recados, inclusive alguns foram publicados na imprensa, em notas do jornal Folha de São Paulo, ou da própria revista Isto É, em que se falava que se o governo não agisse para tirá-lo da prisão, ele tinha essa concepção, né? Ele faria retaliações. Eu não vou afirmar, não sei iniciar a delação premiada, mas se efetivamente houve, pode ser uma forte possibilidade de ser uma retaliação, até porque isso foi anunciado previamente. Ou seja, se o governo não fizesse nada para ele sair da cadeia, ele retaliaria. Não sei, sinceramente não sei. Eu vou ler e me pronuncio ainda hoje. Agora, sinceramente, independentemente do que foi dito e dos fatos que eu não sei, o senador Delcídio, lamentavelmente, depois de todos os episódios, não tem credibilidade para fazer nenhuma afirmação. A preocupação é tamanha no Palácio do Planalto que a presidente Dilma Rousseff convocou uma reunião extra-agenda de emergência com o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, e os recém-empossados Wellington Silva e José Eduardo Cardoso. O tema da reunião? A delação. Evaristo. Obrigado, Délis, pelas suas informações. Tchau, uma boa tarde para você e bom trabalho. Juristas ouvidos pelo Jornal Hoje informaram que, se a delação não for homologada, Delcídio não receberá benefícios como a redução de pena. Mas tudo o que ele disse nos depoimentos, como as acusações a terceiros, indicações de provas, relatos de conversas, continuará valendo. Ou seja, será objeto de investigação e poderá ser considerado no julgamento. Nós tentamos ouvir o Palácio do Planalto e o ministro Marcelo Navarro sobre esse caso, mas nós não tivemos resposta. O Instituto Lula também não se pronunciou. As defesas de Marcos Valério e de José Carlos Bunlai informaram que não vão se pronunciar porque desconhece o teor das delações do senador Delcídio.